Nós vamos começar agora o hands-on. Qualquer pergunta, eu peço que todos me enviem pelo chat, ok? Após eu terminar a explicação, eu abro um espaço. Quando eu vou abrir o Volare, eu coloco a minha senha, SuperVoin. Aqui em arquivo, nós temos a opção de sair do programa. Em ferramentas, nós temos a opção remover o registro da máquina. Ou seja, quando o cliente tem uma única licença e ele deseja fazer a instalação do Volare que está, por exemplo, num PC para um notebook. Então ele precisa remover o registro do PC para depois instalar no seu notebook. Aqui em nome da empresa, essa opção sempre vai aparecer nas bases, na impressão de relatórios das bases. E caso o usuário não tenha colocado carregar arquivo de MovePreço a partir de fevereiro de 2006, o MovePreço ele é uma atualização dos preços da base TCPO, que é fornecido pela PINE. Essas atualizações são feitas mensalmente. O usuário entra em contato com o suporte vai enviar um link onde o usuário vai poder fazer o download desses arquivos de MovePreço. Para carregar esse arquivo de MovePreço para a máquina, o usuário vai clicar nesta opção. Aqui ele vai indicar aonde se encontra esse arquivo de MovePreço. Vai selecionar e vai clicar em salvar. Ele vai selecionar a região que é disponível para ele, né? Aqui no meu caso de treinamentos, é disponível todas as regiões. Por exemplo, São Paulo é a única região de MovePreço que é 100% completa, que são os 11.166 insumos. Se eu pego uma região sem ser São Paulo, exemplo, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro foram cotados 6.591 insumos. Como que é feita essa cotação? São 3 fornecedores para cada insumo, onde é tirado uma média de preços do valor unitário. Quando a região não é completa, eu escolho aqui a região mais próxima. Do Rio de Janeiro, eu vou colocar São Paulo. O que não tiver no arquivo de MovePreço do Rio de Janeiro vai ser completado com a região de São Paulo. Eu vou dar um OK. Então aparece a mensagem de confirmação que o arquivo ele foi incluído com sucesso. Em banco de dados, eu tenho a opção de realizar um novo login. O que é isso? Aqui em cadastro, eu tenho a opção de cadastro de usuário. O usuário administrador, ele é o SuperVoin. Se eu crio um novo usuário aqui em cadastros e dou restrições ou permissões para esse usuário dentro do Volare, eu tenho que criar um login e uma senha para esse usuário. Esse cadastro de usuário ele é feito através de grupos. Então, por exemplo, eu posso criar um grupo arquitetura e associar usuários a este grupo. Quando o usuário administrador sair do Volare e clicar na opção realizar um novo login,
O Volare vai entender o quê? Que tem outra pessoa tentando acessar o sistema. Esse usuário vai informar o login e a senha dele para poder acessar. Caso ele não coloque nenhum login, nenhuma senha, o Volare fecha. Eu tenho a opção de alterar a senha. Como vocês viram, na hora que eu fui me conectar, eu coloquei a senha VOL de Volare e o IN de Windows, que é VOLIN. Eu posso alterar essa senha e dar um OK. Porém, eu tenho que ter essa senha sempre em mente, porque se der algum problema ou falha na conexão de banco de dados ou algum outro problema no Volare, eu preciso informar essa senha para o pessoal do suporte. Ok? Configurar pasta comum no servidor, pessoal, é uma pasta que qualquer pessoa que não precisa ter o Volare tem um acesso, ou seja, todos os relatórios que eu gerar na extensão Excel vai ficar salvo neste caminho que eu vou localizar aqui. Então, são arquivos salvos na extensão Excel. Na parte de importação, nós temos também a opção de importar uma planilha Excel. Tem um padrão, certo, para poder importar essa planilha. Não é qualquer tipo de planilha que eu posso importar para dentro do Volare. Aqui tem alguns softwares também que o Volare faz integração. Por exemplo, Autopower, CAD Plus e ArchiCAD são softwares de projeto. Eu vou dar um exemplo do ArchiCAD. Tem um arquivo que é de integração Volare ArchiCAD. O usuário vai instalar esse arquivo de integração no ArchiCAD. E a partir do momento que ele está gerando o seu projeto, nessa planilha faz um levantamento do quantitativo. Exemplo, ele me informa quantos metros cúbicos que eu tenho da parede. Na hora que eu for importar essa informação para o Volare, eu vou dizer o que é aquela parede. Por exemplo, se ela é uma alvenaria de embasamento ou uma alvenaria de tijolo comum, ok? Então, ele já me traz o quantitativo. No Volare, eu só vou informar o que é cada coisa. Esquadrias. Então, ele me traz, o ArchiCAD ele vai me trazer nessa planilha quantas portas eu tenho. No Volare, eu vou informar se essa porta é de madeira, se essa porta é de ferro, se essa porta é de alumínio e qual que é a dimensão dessa porta. Importação também, eu tenho a opção de carregar uma base de dados. Eu posso, pessoal, na base customizada, que eu vou explicar mais pra frente, salvar essa base customizada fora do meu Volare. E depois eu venho aqui e carrego ela novamente. Eu informo aonde que se encontra essa base customizada, dou um avançar e escolho aqui qual base que eu quero. E dou um importar, que ele vai trazer essa base customizada para dentro do meu Volare. Este mesmo procedimento eu faço na importação de orçamento. Eu tenho a opção de salvar o orçamento como arquivo, então eu vou salvar ele fora do meu sistema Volare. Eu posso salvar em qualquer pasta do meu computador. Ok? Aqui eu consigo visualizar as minhas obras, as obras que eu tenho no meu Volare. Minhas obras, a parte de obras a gente vai ver amanhã, ok? Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre a base de referência e a base customizada. Aqui ficam os meus modelos de orçamento. E aqui ficam as minhas obras inativas. Ou seja, eu tenho uma obra e eu não quero salvar ela fora do meu Volare. Eu posso remover ela ou mover essa minha obra para o grupo de obras inativas. Na base de referência, nós temos a base EMOP, manutenção e reforma, SINAP, TCPO 14.025 e TCPO 13. O que eu vou explicar para vocês na base TCPO 14
São as mesmas funções que podem ser executadas em qualquer outra base de referência. Então, vamos lá. Eu vou dar um duplo clique na minha base TCP/14. Nós vamos para a guia base. Aqui na parte superior eu consigo visualizar qual que é a região de preços que eu estou utilizando nessa minha base TCP/IP e qual mês que ela pertence. Então eu estou com São Paulo, mês fevereiro de 2013. Aqui em nível, o usuário consegue visualizar quantos níveis tem a base que ele está mexendo, nesse caso a TCP/14. Se ele quiser visualizar tudo que compõe o primeiro nível da TCP/14, é só ele alterar aqui para o nível 1. Ok? Neste caso, nós iremos trabalhar com o nível 6, que é serviços e insumos. Aqui em classificação, o usuário consegue modificar. Vamos continuar então. Então, o usuário ele consegue classificar o que ele deseja visualizar na base TCP/IP. Por exemplo, isso que vocês estão visualizando agora, neste momento, são serviços compostos da construção geral. Se eu quiser visualizar tudo que pertence à mão de obra, eu mudo a classificação para o 0 mão de obra. Quando tem esse C na frente, significa que esta mão de obra faz parte de uma composição do Volare. Ou seja, para uma alvenaria de tijolo comum, eu vou precisar de um ajudante e de um pedreiro. Então, ele fica com a letra C para indicar que esse serviço faz parte de uma composição. Porém, se eu gerar um relatório de mão de obra, essa letra C não aparece. Ela só aparece nessa tela aqui para me indicar que faz parte de uma composição. Então, a classificação serve para eu modificar o que eu desejo visualizar nessa tela. Aqui em busca por palavra-chave, eu posso buscar tanto com código, com a descrição ou com ambos. Geralmente, os usuários deixam com ambos, porque eu acho um pouco complicado o usuário saber esses 11.166 códigos de cabeça. Então, vamos lá. Por exemplo, em mão de obra, se eu quiser filtrar um pedreiro, eu digito aqui pedreiro e clico em buscar. Ou, desculpa, procurar. Então, ele já me busca o pedreiro. Se eu mudar aqui a classificação para o número 8, ele não me traz nada. Por quê? Porque eu tenho algo escrito na palavra-chave. Se eu clicar aqui em procurar, ele me traz tudo que pertence ao número 8, que é os serviços compostos. Se eu quiser buscar um serviço composto, porém a sua descrição é muito grande, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou digitar, por exemplo, alvenaria de tijolo comum. Alve, sinal de mais, sem espaço, tijolo, mais comum. Então, ele me traz tudo que tem essas palavras. Alvenaria de tijolo comum. Ok? Então, sempre que a descrição for muito longa, eu vou abreviando as palavras e inserindo o sinal de mais. Para visualizar o que compõe esse serviço, eu posso clicar 2 vezes na descrição e ele me informa o que compõe esse serviço. Ou eu seleciono e vou aqui na lateral, no canto direito, na guia Compos, que ele também vai me informar a descrição total e o que compõe este serviço.
Uma informação, na base TCPO ou em qualquer base de referência, a única coisa que eu consigo modificar são os preços. Tudo que estiver relacionado a preço, como taxa, eu consigo modificar na base de referência. Se eu quiser alterar código, descrição, coeficiente, classificação ou composição, eu não consigo modificar na base de referência, somente na base customizada ou dentro da própria base do orçamento. Alterar taxas. Essa janela é uma taxa geral, ou seja, leis sociais vem em cima de mão de obra, BDI eu consigo jogar em cima de todas as classificações da base e administração também, ok? Se eu quero jogar uma taxa geral, eu coloco diretamente nessa tela, como? Selecionando e dando um Enter, ele vai habilitar a opção de valor. Então, aqui eu consigo colocar uma taxa. Com Enter novamente, eu finalizo. Se eu quiser descrever o porquê que eu estou jogando 100%, eu vou clicar 2 vezes em cima de leis sociais ou de qualquer um dos outros dois. Então, por exemplo, leis sociais. Com esse sinal, com esse símbolo da lixeira, eu consigo excluir tudo que eu tenho aqui. Com o sinal de mais, eu consigo incluir uma nova composição para descrever o porquê que é essa taxa. Então, por exemplo, aqui eu já criei o Vale Transporte 30%. Como eu criei aqui um novo no sinal de mais, eu vou selecionar e vou dar o Enter. Na abreviação, eu vou indicar o que é essa abreviação e na descrição eu vou escrever essa abreviação. Então, é Vale Refeição. 70% que eu vou jogar em cima de Vale Refeição. Se eu quisesse criar mais uma, por exemplo, MD, que é médico. Eu posso incluir aqui também uma taxa. Eu vou dizer que 15% eu vou jogar em cima do médico. Observem que lá eu tinha colocado 100% e aqui eu acrescentei 15% a mais. Eu vou clicar no botão de salvar. E de 100% foi para 115%. Porém, a taxa geral vai ser jogada a 115%. Mas eu consigo visualizar que desse 115, eu coloquei 30% para Vale Transporte, 70% para Vale Refeição e 15% para médico. Na hora que eu for gerar um relatório e eu pedir para exibir as taxas, ele vai aparecer essa informação aqui, leis sociais 115%. Ok? Então, essa primeira tela é uma taxa geral. Se eu quiser detalhar essa taxa, eu posso clicar no sinal de mais. Em tipo de insumo, por exemplo, eu tenho empreitada, verba, material, equipamento costurário, mão de obra, equipamento aquisição, equipamento locação e serviço sem composição. Então, eu quero dizer, vocês observaram que aqui em BDI eu tenho 40%, certo? E eu vou detalhar uma taxa. Eu vou dizer que em material eu vou jogar 20%. Ou seja, pessoal, as demais classificações, exceto material, vai ter 40% de taxa. Somente material vai ter só 20%, ou seja, aqui essa janela tem um grau de prioridade maior em relação a essa. Então, mão de obra não vai ter 40%, vai ter o que eu acabei de indicar, que é os 20%. As demais classificações vai ter os 40% de taxa. Ficou claro para vocês essa parte?
Ok, vamos continuar. Digamos que eu quero detalhar mais ainda essa minha taxa. Eu tenho a opção aqui de itens. Ok? Eu vou detalhar mais ainda a opção de material. Então, eu vou incluir aqui um material. Então, eu clico em incluir novos itens. Por exemplo, eu vou jogar na areia. Então, eu coloco aqui na palavra-chave que ele também faz aquela opção de filtro. Então, areia lavada tipo média. E eu vou colocar uma brita. Brita tipo 1. Seleciono e dou um salvar. Fecho essa janela. Vocês perceberam que aqui já apareceu a minha areia lavada tipo média e a minha pedra brita tipo 1. Vou selecionar e vou dar um Enter. Aqui eu vou jogar uma taxa em cima deste material que tem este código. Então, eu vou dizer que é 5% na areia e 2% na brita. Ou seja, esses dois materiais não vão ter nem os 40%, nem os 20%. Eles vão ter somente os 5% e os 2%. Porque eu diferenciei, eu aprofundei ainda mais essa taxa. Então, a areia vai ter 5% e a brita vai ter 2%. Os demais materiais vão ter todos 20%. Vocês entenderam? Ok. Então, eu vou salvar essa taxa, salvar esta, salvar esta. Observem que o meu recálculo geral e o meu atualizar, os dois ficaram vermelhos. Eu vou dar agora um recálculo geral e vou aguardar. Então, vamos lá. Para visualizar o que eu acabei de aplicar de taxa, eu tenho que marcar essa opção aqui, exibir preços com taxas. E aí eu vou lá e modifico os preços para as taxas que eu acabei de incluir. Certo? Ficou claro para vocês a parte de taxa? Alguma dúvida de o que é nível, o que é classificação, como eu posso buscar e como eu posso alterar as taxas? Continuando. Aqui eu tenho a opção de atualizar os preços. É nessa parte, pessoal, que entra o arquivo de move preço. Francisco, como você tinha me perguntado que você perdeu a parte de preço, certo? Você vai dentro da própria base, clicar em ferramentas, carregar arquivo de move preço a partir de fevereiro de 2006. Aqui você vai indicar aonde que está esse seu arquivo de move preço que você fez o download. Você vai selecionar e vai clicar em salvar, atualizar preço, certo? E ele vai trazer esse arquivo de move preço para o Volare. Então vamos lá. Observem que a região aqui em cima continua com São Paulo, fevereiro de 2013. Agora eu vou atualizar preços. O que é isso? Eu posso modificar para qualquer outra região. Por exemplo, São Paulo, junho de 2013.
seleciono e clico em atualizar preços e vou aguardar, porque esse procedimento pode demorar alguns minutos. Pode demorar um pouquinho esse procedimento, ou seja, observem que aqui na parte superior já alterou para São Paulo, mês de junho, certo? Por que continua igual? Porque eu joguei taxa, eu tenho que remover essa taxa aqui e dar um recálculo geral. Eu tenho que recalcular porque eu acabei de modificar a região, o mês da região. Então, de 184 foi para 193. Então, vocês entenderam que você pode modificar dentro da própria base qual mês você deseja visualizar os preços. É só ir em atualizar preço e selecionar. Aqui em disponibilizar região, você pode clicar e selecionar a sua região, caso ela não apareça aqui automaticamente. Então, vai em disponibilizar região, seleciona e traz, clique em salvar e ela vai aparecer aqui. Salvar preços. Por exemplo, eu vou explicar agora como que faz para vocês alterarem os preços da Abastece PO 14. Depois do que vocês alterarem os preços, eu explico como é que você salva a sua região. Ou melhor, vamos salvar a região primeiro. Salvar preços. Eu posso criar aqui nessa opção a minha região de preço. Porque a da PIN é essa, arquivo de móvel preço, né, de São Paulo, de junho de 2013. Mas eu posso clicar no sinal de mais e incluir uma nova região, por exemplo, hands-on. Porque é o tira dúvidas que eu tô dando para vocês. E o mês que eu fiz e o ano. Vou salvar. Automaticamente ele já alterou aqui em cima, tá vendo? Já tô com hands-on, mês de setembro de 2013. Eu tenho 3 opções de alterar o preço. Ou clicando, eu vou explicar para vocês na mão de obra. Ou clicando 2 vezes em cima da mão de obra, informo aqui qual o preço que eu quero. 5,45 eu vou mudar para R$6. Vou dizer que a hora desse ajudante está R$6. O que é não atualizar via móvel preço? Se eu não tivesse modificado ou salvo essa região com outro nome, eu iria marcar essa opção para não atualizar via arquivo móvel preço, só atualizar aqui dentro da base mesmo, ok? Então, R$6 e clico em salvar. Posso clicar também aqui na guia rápida, que é valor unitário. Aqui ele me traz tudo que eu tenho de mão de obra. Porém, aqui eu posso mudar para qualquer outra classificação que não tenha composição. Essas daqui são as que não têm composição. Nessa primeira opção, marque esta opção para definir a mesma data para todos os itens. É da seguinte maneira, por exemplo, observem que esse daqui eu alterei hoje. Desculpa, esse daqui ele está marcando a data como 1/2 de 2013 e os demais como 1/6 de 2013. Se eu clicar aqui no calendário, eu posso marcar uma data única e vou indicar que tudo que eu fizer de alteração ficou com essa data. Eu posso ter modificado um preço hoje, o outro preço na semana passada e definir uma data única para poder aparecer essa alteração, como se eu tivesse modificado tudo num único dia. Essa opção aqui é se tivesse alguma data em branco, ou se eu tivesse feito alguma alteração manual. Aí eu iria selecionar essa opção e tudo que tivesse em branco ia ficar com a data que eu coloquei aqui em cima.
Entenderam? Como que eu altero o preço aqui? Só selecionar e dar um Enter, que ele já habilita. Então, eu coloco o preço que eu quero, Enter novamente. E assim sucessivamente. Clico aqui em salvar e tudo que eu fizer de atualização de preço, ele vai informar essa mensagem, vou dar um OK. Fecho e aqui o recálculo geral fica vermelho, indicando que eu fiz uma alteração na minha base. A terceira forma de alterar preço é em ferramentas. A alteração de preço. Essa alteração de preço ela é feita em cima de um fator. Por exemplo, se eu colocar aqui, indicar um fator de 1,2, eu vou estar alterando 20%, né, de tudo que eu marcar aqui. Então, por exemplo, eu vou marcar tudo que for de mão de obra. Então, vou selecionar aqui o ajudante de armador, ajudante de pintor e o ajudante de serralheiro. E vou colocar aqui 1,2. Esses três que eu marquei vai ter alteração de preço de 20%, porque eu indiquei aqui nesse fator. Então, eu clico aqui em salvar. Fecho. E o recálculo ainda continua vermelho. Entenderam qual que é as três opções de alterar preço no Volare? Ok. O que é este guia da construção? Por exemplo, eu vou clicar aqui no clique acesse. Ele vai abrir uma página da internet no site da PINE. Onde ele vai me indicar continuando aqui, pessoal. Então, quando eu clico no clique acesse lá da base TCPO, ele vai me mostrar quem é o fornecedor daquele material que eu cliquei lá na base TCPO. Então, eu indiquei lá que eu queria serviços gerais, canteiros de obras, abrigo provisório de madeira. Então, ele me trouxe quem fornece esse tipo de material. Se eu quiser uma busca mais detalhada, eu tenho que me logar pelo cadastro que eu tenho na PINE, no site da PINE. Então, eu consigo fazer uma busca mais detalhada de acordo com a região que eu quiser. Aqui na guia Conteúdo do Serviço, Critério de Medição, Procedimento Executivo e Normas, faz parte do memorial descritivo desse serviço. Ou seja, na TCPO e nas outras bases de referência, esse tipo de memorial já vem pronto. Eu não consigo modificar ou acrescentar informações a esse memorial. Neste caso, para colocar alguma informação a mais, ou eu coloco dentro da base do meu orçamento, ou na minha base customizada, que eu posso levar esse serviço e lá acrescentar as minhas informações. Esse tipo de relatório de memorial, vocês têm aqui na opção Relatórios, Memorial. Você consegue imprimir essas informações, sai junto no memorial. O item do memorial? Tá, vamos lá. Da guia Conteúdo do Serviço, Critério de Medição,
processo executivo e normas técnicas, isso faz parte do memorial descritivo. Ou seja, quando eu imprimir um relatório de memorial da base TCP/IP 14 ou de qualquer outra base de referência, o que vai sair é a informação que eu tenho aqui, ok? Porém, em nenhuma base de referência eu consigo modificar essas informações. Neste caso, se eu quisesse fazer alguma alteração, eu teria que fazer dentro da minha base customizada ou dentro da própria base do orçamento. Levando esse serviço, eu consigo alterar essas informações. Ficou claro para vocês isso? Amanhã nós vamos ver orçamento. Hoje nós vamos ver base de referência e base customizada. Para visualizar os relatórios, outra coisa, aqui na guia estrutura, o que é a guia estrutura? A base TCP/IP 14, ela tem 6 níveis. Aqui na guia estrutura, eu consigo visualizar aonde cada serviço está associado. A que nível ele pertence. Vou dar um exemplo aqui. Esse abrigo provisório de madeira, ele está nos serviços iniciais, canteiro de obra, é o segundo nível, canteiro de obra. Terceiro nível é abrigo provisório. De que é esse abrigo provisório? De madeira. Então, eu tenho um abrigo provisório de madeira e esse serviço. Então, eu tenho 6 níveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui já é o quarto, quinto e o sexto. Por quê? Esse metálico faz parte de abrigo provisório, só que esse é de madeira e esse é de metal. Entenderam, pessoal, como é que pertence os níveis? Que na estrutura eu consigo visualizar aonde cada serviço está associado? Para visualizar um relatório, eu vou aqui no canto superior esquerdo, relatórios, relatório sintético, por exemplo. Aqui eu posso emitir este relatório sem logotipo ou com logotipo, com taxas ou sem taxa. E aqui eu tenho a opção de com memorial. Eu posso clicar aqui para exibir imagens, caso tenha alguma imagem. E aqui o tamanho que eu quero dessa imagem, pequena, grande. Aqui eu modifico o tipo de relatório que eu quero. Relatório não, desculpa, o tipo de logotipo que eu quero para esse relatório. E dou um OK. Como são 11.166 insumos, ele está recalculando tudo para poder sair no meu relatório. Por isso que está demorando um pouco. Então, este é o relatório sintético. Então, observem que ele já saiu com o memorial, ó, conteúdo do serviço. Então, aqui já está todas as informações que eu determinei antes de gerar o relatório. O logotipo, como eu coloquei para exibir sem taxa, ele não aparece aqui com a taxa. Ok? Para salvar esse relatório, arquivo. Se eu for em salvar como, eu tenho a opção de salvar ele como HTML, MHT ou texto. Também posso salvar como Excel, uma planilha Excel. Lembrando que ele vai ficar salvo naquele caminho que eu indiquei para vocês lá no começo do hands-on. Então, aqui eu coloco o nome que eu quero que esse arquivo seja gerado. Por exemplo, hands-on sintético, que é o nome do relatório. Dou um OK. Ele já vai abrir esse relatório para mim no Excel.
Só aguardar que ele está gerando. Como esse relatório é muito grande, por isso ele demora um pouco. Se fosse um relatório um pouco menor, levaria menos tempo. Vou mostrar isso, construtora Medina. Vou mostrar agora enquanto ele está salvando. Dentro da pasta de instalação do Volare, que é a pasta de vocês é Pini Volare SQL. Eu tenho uma pasta chamada Logo. Então é dentro dessa pasta que ele fica salvo. E as dimensões dele como que é a base customizada. Vamos continuar. Para fechar essas guias na parte superior, botão direito, fechar guia. Embaixo de referência eu tenho a opção customizada. Clicando para criar uma base customizada, eu clico com o botão direito em cima de bases customizadas, criar nova base. Eu vou dar um nome, então eu vou dar Rendizon 1. Eu vou criar ela com um nível e vou salvar. Eu vou explicar de um nível a de 2 níveis, ok? Clico no mais, então tá aqui a Rendizon 1. Para abrir, clico 2 vezes. Ok? É a mesma tela da TCP/14. A única diferença é que a base customizada ela vem vazia, porque a base customizada ela é como se fosse a base do usuário, onde ele permite fazer todas as alterações que ele desejar no serviço ou no insumo. Então vamos lá. Eu vou incluir os itens para compor essa minha base TCP/O. Desculpa, essa base customizada. Então vamos lá. Incluir novos itens. Eu posso criar um item novo, trazer um item de um modelo que eu tenho aqui salvo, que é um orçamento, trazer um item de outro orçamento que fica aqui em minhas obras e trazer um item da base de dados. Eu vou explicar como é que cria um item novo. Então, nesse caso, eu vou criar uma mão de obra, ok? Eu tenho que informar, eu mudo aqui a classificação para mão de obra. Sempre quando eu clico para criar um item novo, ele sempre vai aparecer com o número 8, que é essa tela aqui. Mas eu vou criar, nesse caso, uma mão de obra. Então, eu informo um código. Por exemplo, eu posso informar um número e letra. Posso colocar aqui pedreiro, certo? E a descrição, que é pedreiro. Pedreiro, posso colocar com o nome, Pedreiro José, ou Pedreiro João, mais fácil. A unidade desse pedreiro, que no caso é hora, e o valor que eu pago a hora desse pedreiro, 7,20, um exemplo. E salvo. Fecho. Mudo a classificação aqui para mão de obra, para visualizar, e dou um atualizar. Então, eu acabei de criar o meu pedreiro João. Vocês entenderam como é que faz para criar um item? Ou tem alguma dúvida? Quer que eu crie mais um? Entenderam, pessoal, como é que faz para criar um item? Vocês querem que eu crie mais um? Eu vou criar mais um ajudante, só para não ficar nenhuma dúvida mesmo, tá? Então, eu vou criar o número 2.
Nesse caso, eu vou colocar só número. Eu posso colocar letra também, vou colocar a Ju. E aqui é um ajudante. A unidade dele, que é hora. Quanto que eu pago para ele por hora? R$ 6,50. Clico em salvar. Ok? E eu posso também... Exatamente, Mara. Quando só tem um nível, ele fica como livre. Porque eu posso tanto trazer um material, quanto uma mão de obra, quanto um serviço, sem organizar ele em etapas, né? Ele tem só um nível, então fica tudo junto, tudo numa única tela. Então eu posso também trazer essas duas mãos de obras que eu acabei de criar. Então aqui eu posso trazer de uma base de referência ou de uma base customizada que eu já tenha no meu Volare. Posso trazer de qualquer base, pessoal. Eu não fico limitada a trazer somente da TCPO, ou somente da SIMNAP, ou somente da IMOP. Eu posso ter dentro de uma base customizada itens de diversas bases diferentes, certo? Neste caso, nós vamos usar a TCPO 14. Eu vou mudar a classificação para mão de obra. Então, eu vou pegar aqui o ajudante e vou buscar o meu pedreiro. Procurar. Seleciono, incluir. Cadê o meu ajudante? Vou selecionar e vou incluir. Ok. Certo? Vou fechar aqui. Vou atualizar. Então, aqui eu tenho os itens da TCPO e aqui eu tenho os dois que eu criei. Quando eu trago um da TCPO ou de qualquer outra base, clicando 2 vezes, eu tenho essa opção de modificar. Porque, como é o livre, eu posso alterar tudo que eu quiser. Então, eu posso modificar um código, posso alterar a descrição, a mão de obra, a unidade, o preço, e não atualizar tudo que eu fizer aqui via Move Preço. Isso daqui, pessoal, como se eu estivesse fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V de um serviço existente da TCPO. Então, o que eu alterar aqui, eu vou estar alterando nessa minha base. Não vai interferir na TCPO 14. Ficou claro para vocês isso? Então, vamos continuar. Então, eu fiz as alterações que eu quis, no caso aqui eu só tirei o código e dei um salvar. De cálculo geral, para ele trazer essas informações para cá. Então, ele já tirou aqui o mão de obra que eu criei, que eu deletei no caso, né? E eu vou trazer agora serviços para essa minha base. Então, eu vou clicar aqui na TCPO, então vou colocar demolição, clico em procurar. Tem que prestar atenção, pessoal, nos acentos. Então, se tiver uma crase, tudo que tiver de acentuação, tem que prestar atenção porque o Volare, ele necessita dessas informações para fazer uma busca. Então, demolição de tijolo. Observem também que eu posso ir marcando na tela o que eu quero. Não preciso marcar um e dar incluir, marcar o outro e dar incluir. Se todos fazem parte da demolição, é só clicar, marcar, né? E dar um incluir. Ok. Então, vou pegar um rejuntamento. Marco, dou incluir.
Eu vou pegar também um chapisco. Dou em incluir e ok. Mudo para o serviço composto, né? E aqui, pessoal, observem que o que tem com a letra C significa que é um componente. Então, ele faz parte de uma composição. Por exemplo, rejuntamento. Eu vou modificar o rejuntamento para as minhas informações que eu desejo. Então, vou colocar o meu código. Vou alterar também a descrição. Certo? E vou alterar aqui a composição, porque eu não quero o azulejista, eu quero, nesse caso, um pedreiro. Então, eu seleciono, clico na primeira lixeira, clico no botão de mais, mudo para mão de obra, observem que essa é a minha base. E vou selecionar um pedreiro, vou pegar o pedreiro que eu criei. Não incluir, ok, fecho. Ele vem com o coeficiente zerado, então eu vou dar um coeficiente para esse pedreiro. 0,25. Esse coeficiente é em relação sempre a um valor unitário, ou seja, em uma hora. Então, quanto que esse pedreiro vai levar para poder fazer 1 metro quadrado de rejuntamento de azulejo? Ah, ele demora 15 minutos, então eu coloco o coeficiente em relação a 15 minutos dentro de uma hora. Se eu quiser alterar os outros coeficientes aqui, eu também posso alterar. Ok? Sempre dando um Enter. Clico em salvar e dou um recálculo geral. Observem a descrição. Ó, ficou com o meu código, com a minha descrição e modificou o preço. Posso fazer o mesmo também com um outro serviço, no caso chapisco. Vou alterar para o meu código. Então, eu posso deletar isso daqui, que eu não quero. Clico no mais, trago tudo o que eu quero. Pedreiro, um ajudante, que eu vou trazer. Vamos ver se o que eu tenho de material. Material. Ok? Fechei, então eu trouxe aqui. Vou indicar o coeficiente. E salvo. Dou um recálculo geral. E aqui eu tenho a estrutura da minha base. Então, isso é o que pertence à minha base, na estrutura. Aqui é a base e aqui é a estrutura. Como é um nível, ela fica dessa seguinte forma. Aqui dentro, eu posso trocar um insumo, por exemplo. Trocar um insumo. O que é trocar um insumo?
Por exemplo, eu não quero este ajudante PIN. Eu quero que tudo que tenha esse ajudante PIN como composição seja substituído pelo meu ajudante. Sempre com um duplo clique. Então, eu vou trocar um insumo. Então, tudo que tiver como serviço composto, que tem aquele ajudante como coeficiente, como composição, vai ser substituído pelo que eu indiquei. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Alguma dúvida? Aqui também eu posso carregar o arquivo de MOP preço, posso fazer a operação de preço por fator, ok? Operação de preço manual, posso incluir taxas também, taxa que eu quiser, né? Posso detalhar essa taxa. Posso exibir os preços com taxa. Aqui eu tenho a liberdade de trabalhar com o memorial. Por exemplo, vou fazer esse daqui, ó, demolição de alvenaria com tijolo comum. Eu vou inserir mais informações no memorial. Então, eu vou aqui na guia conteúdo do serviço. Essa descrição já vem da base que eu trouxe. Então, se eu trouxe da TCP/O 14, ele já vai me trazer com as descrições que eu tenho na TCP/O 14. Então, eu posso indicar que vai ser que a execução demolição feita com máquina. Então, isso é o que eu coloquei. Eu posso inserir uma imagem aqui. Essa imagem pode estar em qualquer lugar do meu PC, certo? Deixa eu ver se é essa daqui que é de demolição. Então, a demolição feita com máquina. Eu trouxe a imagem, clico em salvar, fecho, né? Quando eu for gerar um relatório de memorial, eu vou exibir aqui, para exibir imagens, e o tamanho que eu quero essa minha imagem. Quando eu der um OK, seleciono o serviço que eu fiz, o memorial, e aí ele me traz tudo que eu tenho de informação nesse memorial. Então, é o serviço de demolição de alvenaria tijolo comum, né? Mão de obra para demolição e composição do material e a imagem que tem. Se eu quiser complementar mais ainda essa informação, conteúdo do serviço, posso complementar aqui. Demolir no dia 13/9/2013. Então, eu vou completando essas informações. Salvo aqui. Quando eu for gerar o relatório de memorial, exibir imagens, tamanho que eu quero. OK. Seleciono, salvo e ele me traz as informações. Então, observem que eu complementei aqui. Demolir no dia 13/9. Então, as informações que eu coloquei extra estão aparecendo aqui. Também eu tenho a guia Compos. Se eu quiser saber a descrição completa de um serviço, por exemplo, se essa minha janela estivesse menor, tá vendo que ele cria reticências. Se eu clicar com o botão direito do mouse em cima dele, ele me traz toda a descrição. Certo? Eu posso visualizar a composição tanto clicando 2 vezes, quanto indo na guia Compos. Então, aqui eu posso tanto excluir o que eu não quero, como adicionar o que eu quero.
Então, adiciono o que eu quero, ele já vem pra cá. Se eu não quero, eu quero deletar, seleciono, excluir itens, azulejista deleto, clico na lixeira e ele tira pra mim. Ok? Posso também gerar os relatórios, relatórios de material e mão de obra. Se eu tivesse taxa, ó, eu vou criar um relatório com taxa. Então, relatório sintético com taxas distribuídas e exibir a taxa no cabeçalho. Ok? Então, ele informa aqui que eu tenho de taxa. Eu tenho leis sociais 127%. Então, aqui é aquele nome que eu falei para vocês que a gente cadastra aqui no nome da empresa. Ó. Nome da empresa, da editora Pini. Vou modificar. Salvei. Vou lá na base, vou gerar um relatório com taxas, cabeçalho, ok. Tem que dar um atualizar, recálculo geral, atualizar. Posso também marcar aqui para exibir taxas, desculpa, memorial. E aí ele traz para mim o que eu marquei de informação. Ok? Para salvar arquivo, salvar como planilha Excel, informo o nome, dou um ok, ele já abre no Excel. Alguma dúvida, pessoal? Essa é de um nível. Vou explicar para vocês agora como é que funciona de 2 níveis. Botão direito, fechar. Botão direito, em cima de bases customizadas, criar nova base. Então, Hands-on 2. 2 níveis. Eu posso incluir uma estrutura de um modelo que eu tenho aqui. Então, eu quero trazer um modelo casa estrutura completa 2 níveis, dou um ok. Clico no mais, abro Hands-on 2. Aqui ele trouxe a estrutura que eu indiquei para ele trazer como modelo. Vou na guia base. Vou modificar o meu nível para etapa. Eu posso modificar o nome dessas etapas aqui. Então, eu posso colocar o nome que eu quero. Como, por exemplo, demolição no número 1. Número 2. Impermeabilização. Número 3. Pisos. Número 4. Posso colocar como portas de madeira. E dou um atualizar. Então, ele já modificou os 4 primeiros que eu indiquei. O que está faltando aqui? Está faltando os meus serviços, certo? Porque eu não tenho serviço aqui ainda, então eu vou incluir esses serviços. Então, eu vou trazer na TCP/O 14, vou colocar porta mais MAD, que é porta de madeira.
Então, seleciono as portas de madeira que eu quero. Interna, externa. Incluir. Trazer o serviço de demolição. Então, demolição de alvenaria. Demolição de piso cerâmico. Incluir. Impermeabilização. Seleciono aqui os que eu quero. Ok. Então, eu quero um mármore também para os meus pisos. Ok. Fechei. Dou um atualizar. Então, isso é o que eu trouxe que compõe a minha base. O que eu vou fazer agora? Eu vou montar a estrutura dessa minha base. Observem que eu fui aqui em montar a estrutura da base customizada. Certo? Ele já trouxe automaticamente aqui a minha estrutura. E aqui eu tenho os meus serviços. Então, eu tenho uma demolição. Vou arrastar para demolição até aparecer essa setinha aqui. Tenho outro serviço de demolição. Marco e levo. Tudo que eu for levando, ele vai deixar em vermelho. Então, eu clico aqui 2 vezes em toda a estrutura da base. Seleciono o que pertence à impermeabilização. Marco a pasta e jogo. Ok? Então, terminei de montar a minha base. Oculto a estrutura do orçamento. Ok? Então, aqui eu tenho a estrutura da minha base de 2 níveis. Porém, eu tenho aqui algumas etapas que eu ainda não utilizei. O que eu vou fazer? Eu vou em excluir itens, mudo para etapa. O Volare, ele entende o quê? Que o que você não tem nenhum serviço associado ou nenhum item associado, não tem nenhum item associado, seleciono todos e clico na lixeira. Olha como ficou a minha base de 2 níveis. Ela fica estruturada. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Aqui também eu consigo colocar taxas. Clico em salvar. Dou um recálculo geral e peço para exibir esses preços com taxas.
e consigo também gerar um relatório. Observem como é que é o relatório de 2 níveis. Eu tenho uma etapa e um serviço que vai ser executado dentro dessa etapa. Certo? Então essa é a explicação da base TCP/14, que faz parte da base de referência, e a explicação da base customizada. Vocês têm alguma dúvida referente à base, taxa? Ficou tudo claro para vocês? Qual que é o conceito? Como funciona?